Pessoal, aprenda comigo hoje como estudar, como ler um livro por semana. Começando esse desafio agora, né, nesse mês de fevereiro, na verdade essa semana agora que passou, começando esse desafio agora e já estou aí para finalizar o primeiro livro, mas eu vou te ensinar como você pode também estar entrando nesse desafio, é um alto desafio, né? Você mesmo se desafiar a ler um livro por semana. É possível, é muito fácil e prático. Então basta você ter aí espaços na sua agenda, né? Mas eu vou te mostrar o método que eu estou utilizando. Eu não estou com o livro aqui que eu estou lendo agora, mas eu já falei sobre ele aqui no canal, que é o livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que é um livro assim que para mim está sendo um pouco difícil de lê-lo. Agora no final não, porque tem algumas partes que eu estou achando bem interessantes, mas no começo foi um pouco difícil porque trazia muitas questões ali de neurociência, neurologia, enfim, coisas que não tenho interesse de estudar. Então eu fui pulando, né, eu utilizei um outro método de leitura, que é uma leitura de uma análise no decorrer, ou seja, eu estou analisando o que eu vou ler, o que eu não vou ler, conforme eu estou lendo o livro. Então, no decorrer da leitura, eu vou analisando se eu leio aquele parágrafo, se eu leio aquele capítulo, e assim eu vou pulando algumas partes até chegar nas partes que são interessantes. Isso por quê? Porque a gente não precisa ler todos os livros que a gente tem, né? A gente não precisa lê-lo de forma integral. Existem tipos de leituras específicas para tipos de livros específicos e tipos de interesses também específicos. Eu vou deixar talvez na descrição aqui desse vídeo, um outro vídeo que eu gravei aqui na página, onde eu falo nesses tipos de leitura, né? Os tipos de leituras que eu utilizo para ler meus livros e estudar dentro da psicologia. Eu vou deixar no final, na descrição também vou deixar no final do vídeo aparecendo aí na tela para você clicar e assistir, tá bom? Então vamos lá, como é que eu tô lendo esse livro do Siddhartha Ribeiro? Qual foi a ideia que eu tive aí para ler um livro por semana? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu não tô com ele aqui, com esse livro, mas eu vou pegar aqui o livro, inclusive que está aí em lançamento pela Pensamento, né, a Cultrix, que é A Criança, do Erich Neumann. Então quem tiver interesse em adquirir esse livro, um livro muito bom, inclusive eu vou dar um spoiler aí, né, eu estou organizando aí possivelmente um grupo de estudo para a gente estudar esse livro. Então quem quiser ir já adquirindo ele aí para participar do grupo de leitura, do grupo de estudo na verdade, adquira aí esse livro. Vou deixar um cupom aqui também aparecendo, que você pode colocar esse cupom lá no site do Pensamento, e aí você adquire um desconto aí de 20%, tá bom? Então vamos lá, pessoal, eu tô aqui com esse livro. Que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou olhar quantas páginas tem esse livro. Por exemplo, aqui ele tem 256 páginas. Deixa eu ver se está aqui no final. Tá no final aqui do livro. Então ele tem 256 páginas. Então eu vou pegar 256 e vou dividir por 7, que são 7 dias da semana. Então, de domingo a sábado. Pensando aí que na semana começa no domingo, né? Então eu vou dividir aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora aqui no computador. Então eu tenho 256, vou dividir por 7, que vai dar 36,5. Vou arredondar para 37. Então a minha meta vai ser ler 37 páginas por dia. 37 páginas por dia. Bom, poxa, parece ser muito, né? Parece ser muito, 37 páginas por dia. Tem gente que não consegue ler nem 10, né? Mas aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 37 páginas e vou dividir pela quantidade de horários que eu tenho disponível para ler. Vamos supor, eu tenho um horário disponível para ler pela manhã. De manhã eu tenho aí um horário específico. Dependendo do dia da semana, tem dias que eu tenho mais horários e dias que eu não tenho. Mas eu vou considerar que eu tenho aqui amanhã para ler. Então tem um horário na manhã, tem um horário à tarde, e à noite, ali, antes de dormir, também tem um pequeno horário. Então eu vou dividir esses 37 páginas em 3. Então 37 dividido para 3 vai dar 12,3. Vamos arredondar para 13. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ler 13 páginas pela manhã, 13 à tarde e 13 à noite. No final do dia, eu vou ter lido as 37 páginas. Aí eu vou ter lido aí um pouco mais, né? Porque eu arredondei para 13, então eu vou ter lido aí até um pouco mais. Então eu vou ter lido o quê? 39 páginas, né? Então, se eu fizer isso todos os dias, durante os 7 dias, quando chegar no domingo, no sábado, né? Vamos supor que eu comece no domingo, quando chegar no sábado, eu vou ter lido aí todo esse livro. Então eu consigo ler aí um livro por semana. Considerando que o ano tenha
acho que 50 e poucas semanas, né, se eu não me engano. Vou fazer aqui um cálculozinho aqui rápido, né? Então a gente tem aproximadamente umas 48 a 50 e poucas semanas. Porque tem mês que tem mais de uma semana, né? Música mais de 4 semanas. Então a gente tem a possibilidade de ler aí 50 e poucos livros durante o ano. Isso aí parece ser pouco, né? A gente olha, pô, 50 e poucos livros, não parece ser pouco, mas tem gente que não consegue nem ler 5 livros no ano. Existem estatísticas, eu estou realmente por fora dessas estatísticas aí, como é que tá aqui no Brasil a quantidade de livros, né, que os brasileiros estão lendo durante o ano, mas é uma quantidade muito pouca. E aí eu vou aumentar ainda mais. A gente tem 48 semanas, a gente pode arredondar aí para 50 e poucas semanas, 52, 54, mas a gente pode ainda aumentar mais a quantidade de leituras, considerando que o quê? Os 4 formatos de leitura. Por isso que é importante que você veja esse vídeo. Então assista esse vídeo para você entender quais são os 4 formatos de leitura que eu utilizo hoje em dia, porque vai ter formatos em que você não vai precisar ler todo o livro. Você pode pular algumas páginas, alguns capítulos. Você pode ler, inclusive, 3 capítulos específicos daquele livro, que está dentro da sua área de interesse, dentro daquilo que faz sentido para você estudar e ler. Então deixa eu ver se eu estou com algum livro aqui que eu posso dar esse exemplo. Não estou. Mas vou pegar aqui o próprio A Criança. Então vamos supor que tem aqui 3 capítulos e que eu considere irrelevante, ou então que eu já domine aquele assunto. Poxa, esse assunto aqui, de novo, né, eu já estudei ele aqui umas 300 vezes, não vou ler aqui nele agora. Então eu posso pular esse capítulo. Então eu aumento ainda mais a chance de eu ler mais livros durante o ano, além dos 50 e poucos livros. Porque aqui a gente não está falando de quantidade, o foco aqui não é a quantidade, é você realmente ler, entender, você poder ali grifar, marcar, anotar, e você ter ali realmente um conhecimento, você ler e aprender mesmo. Então aqui não estamos focados na quantidade de leituras. Então por isso que eu coloco, eu digo esses formatos, porque são formatos em que eu não me empreendo, comprei um livro, não vou me empreender a ler todo o livro, uma vez que eu não tenho interesse em ler todo aquele livro, porque tem capítulos, tem temas que não é do meu interesse. Então assista esse vídeo que vai te ajudar. Então, se você seguir esse formato, né, esse sistemazinho aí que eu coloquei, que é o desafio que eu estou fazendo aqui agora, né? Quando chegar domingo eu vou terminar essa primeira semana e vou ter terminado praticamente o primeiro livro aí desse desafio. Eu vou continuar trazendo aqui outras... o resultado, né, como é que está indo esse desafio, para vocês irem acompanhando. Mas é bem interessante porque no final do ano você vai ter lido aí uma quantidade assim, bem interessante de livros. Eu comecei a aplicar isso porque eu gosto de ler, eu preciso ler, né, e aí eu não tinha uma administração tão interessante para ter uma leitura também tão interessante. Né? Então eu lia quando dava, quando surgia uma vontade, estava colocando ali alguns dias específicos na semana, mas nem sempre estava dando. Mas quando você coloca um desafio para você, você tenta se manter naquela constância. Poxa, hoje vai ter, sei lá, hoje eu vou dar aqui na minha agenda, sei lá, deixa eu dar um exemplo, tá aqui na minha agenda ir para um aniversário. Se eu tenho esse desafio, poxa, eu preciso ler à noite e talvez quando eu chegar eu vou estar cansado. Eu posso levar aquele livro para o aniversário, momentos ali que eu estou mais relaxado, não estou conversando com ninguém, eu posso começar a lê-lo. Então já leio ali algumas páginas. Eu vou... Poxa, agora eu não sei, eu preciso ler esses livros, mas eu também preciso criar um conteúdo ali no meu Instagram. Então eu vou escolher o desafio, cumprir o meu desafio. Depois eu produzo conteúdo. Inclusive no Instagram, se eu não produzir o conteúdo, no meu caso hoje, para mim tá tranquilo, não preciso me preocupar com isso. Então a gente, quando coloca um formato de desafio, né, de ter uma meta de leitura, sei lá, 37 páginas no dia, 20 e poucas páginas naquele dia, isso traz pra gente isso dá pra gente ali um incentivo pra gente manter aquele desafio. Agora, pessoal, vou falar aqui de um outro livro, que aí vai ser o próximo livro, assim, quando for domingo, eu vou ter encerrado o Oráculo da Noite, eu vou começar não, porque eu já comecei a lê-lo, né? Então eu vou continuar aqui a leitura, mas agora dentro do desafio, que é esse livro aqui, Cabala, um livro, né, enorme. E como é que eu vou fazer para ler ele durante 7 dias? Né? Vai ser praticamente impossível. Só para você ter uma ideia, ele tem... Tirar aqui o índice para ver quantas páginas ele realmente tem
de texto. Só para você ter uma ideia, ele tem aqui 583 páginas. Se eu fosse dividir para 7 dias a semana, eu teria que ler 83 páginas por dia. Ou seja, quase 100 páginas por dia. Para mim é impossível, eu sei que eu não consigo ler isso. É muita coisa. Então o que eu preciso fazer? O que eu vou fazer com esse livro aqui quando eu for lê-lo? Eu vou pegar, e ele tem capítulos enormes, inclusive o capítulo que eu estou lendo agora, que geralmente eu leio mais de um livro, né? Estou com esse livro do desafio, mas aí tem outros livros que eu vou lendo algumas páginas ali, sem querer bater meta, né? Eu lendo da forma conforme eu estou podendo. E aí, só para você ter uma ideia, tem um capítulo aqui, ó, que é o capítulo que eu estou lendo agora. Deixa eu pegar aqui o começo desse capítulo, para a gente ver aqui, para você ver o tamanho desse capítulo, né? Poxa, cadê? Estou conseguindo achar aqui o início do capítulo. Vou cortar aqui para mostrar para vocês quando eu achar aqui, tá bom? Bom, então é isso aqui, ó. Esse aqui é só um capítulo. Quantas páginas tem aqui, ó? Deixa eu ver. 237 menos 115 tem 117 páginas. É quase um livro de 200 páginas, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar capítulos como esse e vou aplicar durante os 7 dias. Então aqui, por exemplo, por ele ter poucas páginas, eu posso até pegar 2 capítulos, dividir os 7 dias. Dividir as páginas dos 7 dias, pegando 2 capítulos em vez de pegar o livro todo. É como se eu estivesse pegando esse livro e dividindo ele em vários outros livros. Em 3 livros, 2 livros, que aí fica muito mais fácil. Claro que eu não vou conseguir ler ele durante uma semana, porque, pelo tamanho dele, pela proporção dele, mas aí durante 2 semanas, 3 semanas eu consigo ler esse livro aqui. Então eu consigo também criar uma meta para livros grandes quando eu aplico essa metodologia. Se eu não estivesse aplicando essa metodologia, provavelmente eu iria passar o ano todo lendo esse livro. Porque meu ritmo de leitura estava muito devagar, é muito lento se eu não tiver uma meta específica para mim mesmo. Então, possivelmente, eu ia passar aí ou 6 meses ou 1 ano lendo esse livro, né? Então, com essa metodologia, fica muito mais fácil. Durante ali 1 semana, 2 semanas, 1 mês, eu consigo terminar de ler livros com essa proporção aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você vai aplicar o desafio, comenta aqui embaixo, né, que você vai estar ali fazendo aí junto comigo. Então comenta aqui embaixo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, que aí eu vou entendendo mais o que é que você está gostando aqui no canal, fazendo mais vídeos daí do matemática que você está gostando, e você auxilia aqui no engajamento aqui da página, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Assista aí o vídeo sobre as 4 formas de leitura. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.